E aí, tá com dificuldade de preencher os consumos de matéria-prima? É natural que a gente tenha mesmo, principalmente quando a gente está falando de malhas e tecidos, né? E itens que são unidades, aviamentos, é um pouco mais simples. Precisam de atenção, mas é um pouco mais simples. Então, eu vou trazer aqui 4 formas onde você pode encontrar esses consumos, certo? Ou orientar a pessoa que está fazendo esse processo para você e preencher, né, adequadamente, porque a informação do consumo é o que vai direcionar todas as suas compras. Às vezes você vai comprar material para 2, 3 peças, pode não parecer tanta coisa. Agora, imagine quando você for comprar material para 100 peças, para 1.000 peças. Então, faz diferença sim. É importante você ter atenção a isso, porque a matéria-prima, ela representa o maior percentual de investimento que você faz em cada produto, certo? Então, vamos lá. Nós temos 4 opções aqui e a primeira de todas é a ideal, né? Que é a modelagem e o encaixe digital. Ideal de acordo com cada estrutura, tá, gente? Hoje existem programas de CAD onde eles otimizam muito esse encaixe. E aí você vai economizar matéria-prima por um sistema já pensar nisso para você, ok? Mas às vezes isso não é possível para muita gente, porque ter essa impressora, ter esse programa é caro, certo? Para quem está começando. Tem gente que prefere imprimir terceirizado, a depender de onde você mora. E se você morar próximo de um polo de confecção, muito provavelmente você vai ter muita facilidade em ter esse serviço, né? Tem empresas que imprimem riscos e vendem, né? Você leva seu molde, eles digitalizam e faz o encaixe e imprime para você. Aí tem que avaliar, né? Se vale a pena ou não, quanto você economiza fazendo essa operação digitalizado e fazendo manual, certo? Mas, sim, se você tem um volume um pouco maior, considere sim fazer os riscos digitalizados, que podem representar bastante em economia, tá? Esses programas, eles já fazem todos os cálculos para você de forma otimizada. Só que ele depende das informações que você imputa nele. Então, mesmo com todas as facilidades que ele traz, muitas vezes os consumos saem errados, porque as pessoas não se atentam a como colocar essa informação dentro do sistema, certo? Então, eu vou citar alguns pontos aqui, caso você utilize esse tipo de modalidade para calcular, né, e cortar suas peças, fique atento a esses pontos. Largura útil. Você tem que inserir lá a largura do seu tecido. O que todo mundo faz, ou a maioria das pessoas fazem. Colocam a largura do fornecedor. Ah, essa malha aqui tem 1,60. Essa malha aqui tem 1,50. Gente, a largura, a gente precisa considerar a largura útil. A maioria dos tecidos e as malhas vem com a auréola, algumas mais, outras menos. Lógico que a gente não vai ter com exatidão 100%, mas a gente tem que ser o mais realista possível. Se normalmente se tira 1,5 cm de cada lado, então minha largura de 1,60 tem que ser 1,57. E isso vai impactar no risco, porque se eu fizer um risco de 1,60 e cortar, provavelmente algumas peças vão ficar faltando um pedaço, ou então vou ficar com um pedaço de auréola. E aí quando você vai jogar na produção, você vê que não consegue aproveitar aquele pedaço, e aí descarta. Ou talvez se você trabalhar com tamanho, consiga reduzir o tamanho, mas entende, às vezes você perde uma peça por não colocar a largura certa no risco. O outro ponto são as margens de início e fim de folha, né? O de infesto. Eu vou passar uma imagem aqui para vocês entenderem melhor desses 2 pontos que eu estou falando. Observe as setas. Essa seta lateral é o primeiro ponto que eu falei, né? Da largura útil. Você precisa tirar as laterais que você não vai usar. E a margem de início e fim é porque quando você está fazendo, né, o infesto, colocando as folhas, né? Caso seu corte seja já assim, a parede nunca vai ter a quantidade exata. Então, um exemplo, eu tenho que colocar para dar 2 camisas 1,5 m. Chutei, tá, gente? É um número aleatório. 1,5 m. Mas eu vou colocar 1,55, porque eu sei que eu vou ter que aparar no início e no fim para poder conseguir cortar certinho. Essas são as larguras de início e fim de infesto.
Principalmente quem trabalha com malha. Quem trabalha com tecido também é interessante, porque aí o sistema vai calcular ali que para cada folha o consumo dela é um pouquinho maior. E quem trabalha com malha, literalmente aquilo ali é dinheiro jogado no lixo, né? Tem como fazer sem? Não tem. Tem como o operador ser atencioso, né, cuidadoso e ter o mínimo de diferença possível. Mas sempre vai ter alguma e é importante ser, né, colocar da forma certa. Gramatura. Se você estiver trabalhando com malha, eu sei que muita gente prefere fazer a conta de essa malha aqui dá tantos metros linear. É possível, mas eu não recomendo. Pegue a gramatura do fabricante e coloque. É 230? É 200? É 195? Coloque. Em casos de malha, porque o consumo vai dar em quilos. Se for tecido, o consumo é em metros, a gramatura é indiferente, certo? Você não compra por peso, você compra por metro linear. Insira a grade. A grade, por mais que a gente considere um consumo médio, mas a gente sabe que a grade ela vai influenciar. Se você tem um corte que você faz mais G do que M, você vai gastar mais do que um corte que você faz mais P do que G, um exemplo, né? Então, coloque a grade o mais próximo possível do que você corta. Ninguém está dizendo que tem que ser engessado, que você nunca mais vai poder mudar isso, mas coloque de forma realista, porque vai ter um consumo mais preciso, certo? E outra, deixe seu sistema rodando pelo menos uns 5 minutos. Tenha paciência. Ele vai otimizar melhor os encaixes, você vai conseguir aproveitar aí até uns 5% a mais do que se você rodasse em 1 minuto. E é para isso que a gente paga sistemas de digitalização, né? Para a gente ganhar em matéria-prima. Então, deixa ele pensando lá um pouquinho, deixa ele processando, vai tomar um café, vai fazer outra coisa, que você vai ter um resultado um pouco melhor no consumo. Que individualmente parece uma diferença mínima, mas quando você vai para um todo, ela representa um valor interessante. As próximas opções, a gente vai falar de cortes manuais, né, que normalmente é o mais utilizado por quem está começando. Então, a opção 2, a gente vai falar do corte manual, mas um corte assim, numa quantidade maior, interessante, né? A primeira coisa que eu sugiro é você medir ou pesar o total. Se você estiver trabalhando já com rolos fechados, você pode pegar a informação do rolo, porque eu sei que é inviável você ficar fazendo isso rolo a rolo, né? Mas você pega e mede ou pesa ou pega essas informações que já vem no rolo do quanto de material você tem. Você vai, né, infestar, vai cortar de acordo com como você conseguiu encaixar ali seus moldes, enfim, o cortador vai fazer isso, e aí você vai contabilizar quantas peças saíram daquele corte. Básico, né? Ok. E aí depois, quando acabar o corte, você precisa medir a sobra. De que sobra a gente está falando? Caso você não tenha cortado o rolo inteiro, né, tenha deixado uma parte, é interessante que você descubra quanto que ficou ainda para você cortar numa próxima remessa, ok? Ou a mesma coisa para malha. Às vezes, por conta do tamanho da folha, vai sobrando aqueles pedaços. Aí você precisa avaliar, é um pedaço que eu vou utilizar? Ou é um pedaço que eu não consigo mais utilizar e virou retalho, vai virar lixo, enfim, que tenha um fim adequado, mas não dá mais para virar produto. Porque se for esse tipo de retalho, é interessante que você conte na soma total do que você gastou. Agora, se for algo que você vai usar depois, então você coloca essa sobra, né, e diminui. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo para ficar bem claro. A quantidade que tinha no rolo era de 19,80 kg. Você conseguiu cortar 100 peças. Sobrou 600 gramas. Querendo ou não, dá para fazer ali umas 2, 3 peças pilotos? Beleza. A quantidade utilizada, então, ficou 19,80 menos 600 menos 0,6, que é 600 gramas. Então, ao todo, a gente utilizou 19,2 kg, né? 19,2. 19,2 dividido por 100 dá 0,192 quilos, ou seja, 192 gramas. Prestem atenção bem nessa informação, porque a vírgula faz muita diferença. Já que a gente compra malha em quilos, o consumo tem que estar em quilos. Se a gente compra malha um tecido em metro, a gente tem que ter o consumo em metros. Se a gente colocar centímetros, vai dar errado.
na hora da gente comprar. Se a gente colocar em quilos, vai dar um valor absurdo aqui de quilos para serem comprados, imagina. Se esquece do 0,192, imagina dar um cálculo de 192 quilos por peça. Lógico, provavelmente você iria perceber antes de comprar, mas é um ponto que tem que ter atenção, porque às vezes são quantidades baixas, né, que você não percebe. Vamos para a nossa opção 3, que é o corte manual peça a peça de malhas. Caso você corte manualmente, peça por peça, em quantidades muito pequenas de malha, um exemplo, eu vou cortar 4 biquínis, 5 biquínis, 3 biquínis de cada, né? E aí corta de forma individual ou até junta, mas em poucas peças. Eu recomendo que você faça isso aqui para conseguir achar seu consumo, né? Você vai cortar a peça, você vai pegar a peça que você cortou, né? Todas as partes dela, e pegar o retalho que sobrou dela e que não tem uso, aquela pedaceirinha mesmo, aqueles farelinhos, pegue tudo isso. Coloque numa balancinha de precisão, pode ser aquelas pequenas, baratinhas que a gente usa para comida, e veja quanto que pesou, certo? Pronto. Aquela quantidade dos retalhos, muito importante, junto com as peças principais, vai dar o consumo, né, que aquele produto leva, certo? E a opção 4, que também é para cortes muito pequenos, só que feitos em tecido, eu sugiro que você faça da seguinte forma. Meça o tecido, ainda mais se for pequeno, provavelmente você compra pouco tecido. E as lojas de tecido tendem, os fornecedores grandes também, mas fica um pouco mais difícil de avaliar com um volume maior. Aproveite que você é pequeno e seja cri-cri nos detalhes. As lojas de tecido, muitas vezes, elas cortam um pouco a mais. Né? Às vezes tem tecido que vem 20 centímetros, você compra 1 metro, vem 1,20. Como também pode vir um pouco a menos, porque vem alguma parte danificada. Então, meça a quantidade útil que você tem disponível de tecido para cortar, certo? Mesmo que você tenha acabado de chegar com ele da loja. Corta a peça ou as peças, né? E depois meça depois do corte o quanto que sobrou, certo? Agora meça a parte que está inteira. Provavelmente vai ter uma sobra, né, que ficou ali ainda alguns pedaços que dá para usar em outras coisas. E aí você vai diminuir, né, essa quantidade inicial pela quantidade que sobrou e fazer o consumo. Só que para fazer o consumo correto, você precisa entender quantas peças dá para encaixar dentro daquele pedaço que foi utilizado. Vamos supor que você use um tecido só para cortar detalhes. Aqui a gente tem um molde que parece um bolso, tá? Eu comprei 1 metro porque eu vou usar esse bolso em algumas peças. É só esse bolso que leva esse material, tá? A princípio, eu vou cortar, né, só umas 9 peças, né? Mas quando eu terminei o corte, me sobrou 60 centímetros. Então, eu vou fazer 1 metro menos 60, significa que eu usei 40. Mas será que essas 9 peças consumiu o material inteiro? Então, eu vou encaixar, como está aqui no exemplo. Tente encaixar a fileira toda. Por fileira eu consigo encaixar 6 bolsos. Então, em 2 fileiras, que eu usei 40 centímetros, eu consigo encaixar 12 bolsos. Mesmo que eu tenha cortado apenas 9, eu ainda tenho ali uma sobra que dá para cortar mais 3, certo? E aí eu pego esses 40 centímetros dividido pelos 12 bolsos, que é o total que é possível cortar naquele espaço, o consumo fica de 3 centímetros, 0,03, porque aqui a unidade é metro. Então, 3 centímetros é 0,03 de 1 metro. Tá, gente? É simples. É só pegar o cálculo que sai da calculadora e colocar, ao invés de ficar convertendo sempre. Então, a gente mantém tecidos, materiais que a gente compra em metro, a gente faz metro. Materiais que a gente compra em quilos. A gente sempre vai colocar os consumos em metros ou quilos. E para completar, eu vou passar aqui algumas dicas para vocês que trabalham com materiais para poder cuidar melhor do seu estoque. A primeira é a questão de armazenamento, principalmente se for armazenamento de malhas. Né? É muito comum que você veja as pessoas, inclusive em loja, armazenando como fogueira, que é essa imagem que está com um X. Isso danifica a malha a longo prazo, porque ela é um rolo, então ela começa a pesar, certo? Então, não é interessante. Se você quiser ter uma malha em perfeito estado, como você recebeu, né, da malharia ou da loja que você comprou, organize ela em espaços assim, onde a parte de baixo, né, ela seja toda lisa,
até se for no chão, mas que seja toda lisa, que você possa empilhar até umas 5, né? Até uns 5 rolos no máximo, e que não fique nada no meio pressionando, porque isso pode danificar a malha, ok? E umas outras dicas para completar, né? Talvez para quem seja da área isso seja super normal, né? Mas eu acredito que muita gente que está começando talvez não saiba de todos esses macetes. Você deve sempre consultar as orientações do fabricante. Sempre quando você comprar uma malha, principalmente se você for comprar já alguns rolos, uma quantidade maior, sempre peça a ficha técnica do fabricante. Eles têm que te passar, eles são obrigados a te passar. Toda malha tem uma ficha técnica, invariavelmente. Nela vai ter todas as observações de como você deve cuidar, armazenar e as informações, né, que você deve fazer para poder cortar. Toda malha e tecido, elas dentro das indústrias têxteis, elas são classificadas, né, em primeira, segunda, terceira qualidade. A primeira qualidade entende-se que tudo está em perfeito estado. Tem até uma margem pequena de erros que podem ter dentro daquela malha, como uma emenda, né, de tecido, como um furo aqui, outro ali, que são erros comuns da gente ver com os nossos olhos. Mas os materiais, eles têm outras questões que têm a ver com encolhimento e torção, que isso a gente não consegue ver na hora que abre o tecido. A gente só vai conseguir perceber isso quando a gente for lavar a nossa peça pronta, certo? Então, essas condutas de armazenamento, elas evitam que esses erros se agravem, tá? E se você fizer os procedimentos indicados pelo fabricante, que eu vou passar eles aqui de uma forma geral, você também vai evitar que tenha problemas com a peça pronta. A tendência é que quem descobrir esse problema seja o cliente. Então, não é interessante, né, gente? Então, principalmente malhas que contêm elastano na sua composição, é interessante que a gente descanse pelo menos 24 horas para evitar encolhimento. Se você pegar um rolo com uma malha que tem uma elasticidade grande, infestar e cortar, a tendência é que depois de um tempo de corte as peças diminuam, certo? Então, para evitar que isso aconteça, você já vai abrir a malha, né? Tem até aqui um desenho mais ou menos de como é, mas enfim, você vai abrir a malha, deixar ela ali quietinha por um tempo, né? Ela organizada, tá, gente? Não adianta deixar um bolo de malha que ela não vai descansar, não. Ela vai continuar tensa. A ideia é soltar. Para o pessoal da indústria têxtil, colocar em rolos, ela tem que ir bem compacta, bem apertada. Então, por isso que é importante a gente tirar ela do rolo, deixar ela relaxar, né? As fibras. Aí as fibras vão voltando mais para o lugar e quando você for cortar, a tendência é que você não tenha tanto encolhimento. Tem fabricantes e malhas que recomendam 48 horas, 72 horas, né? Aí você olha direitinho a ficha, mas mesmo se não tiver na ficha, eu recomendo que malhas que tenham elastano, você sempre deixe pelo menos de um dia para o outro descansando, certo? Outra coisa, se você compra tecido ou malha para sublimar, lembre-se que ele vai passar por muito calor durante o processo de sublimação. E muito provavelmente ele vai encolher. E aí vai depender do material. Tem materiais que encolhem muito e tem materiais que encolhem ok, certo? Então, sempre antes de você sair cortando um lote de produção inteiro, corte uma peça e avalie o quanto ela encolhe, para você ajustar na modelagem esse encolhimento. E aí, quando você cortar, um exemplo, um P, talvez você corte ali no tamanho de um M, mas aí depois de sublimado, ele vai encolher um pouco e vai voltar a ser P, certo? Sempre confira isso. E por último, quando você for cortar, sempre confira as larguras dos rolos. Na ficha técnica do fornecedor também vai ter essa largura, só que essa largura pode variar, assim como pode variar alguns possíveis erros, assim como pode variar o encolhimento e a torção. Então, sempre confira, antes de cortar, qual é a largura dos rolos. Porque o que muitas vezes acontece, você tem um rolo de 1,60, um rolo de 1,57, um rolo de 1,58, um rolo de 1,55. Todos os rolos têm auréola. Se você sempre vai ter que se basear pelo rolo mais estreito, ou seja, se você cortar todas juntas, todas vão ter que se basear pelo rolo de 1,55. 1,55, menos a lateral comum, né? Vamos dizer que a gente perde 3. 1,52. O rolo que veio com 1,60 de largura, você vai perder 8 centímetros. Quanto pesa 8 centímetros de um rolo? Eu sugiro, num corte maior, fazer 2 riscos. Eu sei que vai dar mais trabalho para cortar, mas pelo menos você economiza na matéria-prima, certo?
Então, ou caso não, ou caso você tenha um estoque ali e vai cortando aos poucos, você tenta ir juntando rolos que tenham larguras similares para você não perder tanto nas laterais. E até se não for computadorizado, gente, até se for manual, quando você encaixar ali, você vai ter que se basear pelo menor para cortar. Então, fiquem atentos a essa largura dos rolos antes de cortar. E assim, sempre que um material vir fora da especificação, ele tiver muitas inconformidades, você tem todo o direito de reclamar sim com o fornecedor, ok? Mas algumas coisas pontuais está dentro, né, também do que é permitido pela especificação. Então é isso, na próxima aula vocês vão ver tudo sobre como montar a sua ficha técnica.